Olá, gente, tudo bem? Hoje mais uma aulinha de matemática, tá certo? Nós vamos partir hoje a partir da página 32, tá certo? Na página 31, nós temos um joguinho que é para vocês fazerem em casa, tá certo? Com os familiares de vocês. E nós vamos a nossa aula hoje é a partir da página 32. Nós vamos falar sobre divisão, tá certo? Sempre que a gente fala em divisão, nós vamos falar em separar, fracionar, partir, dividir. Divisão é dividir, separar, tá certo? Muitas vezes vai ser números iguais, vamos ter resultados com números certinhos? Vamos. Porém, outras vezes, como vocês vão ver depois, nós vamos ter divisões onde os números vão dar quebrado. Aqueles números de 22,5, 44,2, tá certo? Mas essa é uma outra aula mais pra frente, tá bom? Agora nós vamos aprender a divisão de uma forma mais tranquila, tá bom? Aqui no livro de vocês, na página 32, nós vamos começar lendo os balõezinhos que tem de algumas pessoas falando sobre divisão de dinheiro ou de outras coisas, tá certo? Quando repartimos quantidades, estamos fazendo divisões. A ideia de dividir está presente o tempo todo na vida das pessoas. Preciso dividir o meu salário entre a prestação da casa, as escolas das crianças e as despesas com saúde, alimentação, transporte e lazer. Durante a semana, preciso dividir o meu tempo entre trabalho, a faculdade e o convívio com a família. Quando ganho chocolate, minha mãe sempre diz para dividir com meus irmãos. Quando recebo um dinheiro extra, guardo uma parte na poupança e com o restante levo meus netos para tomar sorvete. Fiz um bolo, reparti em duas partes e levei para uma delas para os meus colegas de trabalho. Então, todas essas situações, eles estão dividindo algo, não é isso? Um está dividindo o dinheiro entre a poupança e a saída com os netos, o outro está dividindo um pedaço de bolo para ela e para os colegas, o outro está dividindo o dinheiro do salário entre as despesas de casa, né, as coisas que tem que ser efetuado pagamento em casa. Então, durante o nosso dia a dia, a gente divide muitas coisas. Muitas vezes a gente divide um lanche com um colega, a gente divide um lápis de cor, a gente divide várias coisas. E a gente hoje vai prestar um pouquinho mais de atenção, porque a divisão ela pode ser um pouquinho mais complicada do que a multiplicação e a soma, tá certo? E a subtração. Então, vocês precisam prestar atenção no vídeo para vocês pegarem direitinho, tá bom? Na página 32, nós temos aqui uma questão falando o seguinte: Bianca trabalha como auxiliar dos professores em uma escola e está separando materiais para as salas. Ela abriu uma caixa com 60 apontadores e deve separar 5 para cada turma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 60 para 5, tá certo? Para ver quantos vão ficar. A gente pode fazer essa divisão de várias formas. Como que a gente pode fazer essa divisão de várias formas? A forma mais correta da gente fazer uma divisão, a gente vai colocar o número que a gente quer dividir pela quantidade aqui, ó. Sempre uma divisão a gente arma dessa forma, tá certo? Você coloca a quantidade que você quer dividir pelo número de pessoas que vão receber aquela divisão, ou número de coisas. No caso aqui, quantidade de salas. É o tanto que eu tenho para dividir para cada sala, tá certo? Aí, como aqui nós temos um número grande, o que a gente faz? A gente pega primeiro somente esse número, ó. O 6, eu consigo dividir para 5? Eu posso dividir, vai sobrar 1, não vai? Então, 6 eu divido para 5, eu posso dar 1 para cada um, né? Se eu tenho 6, eu vou dar 1 para cada um e vai sobrar 1 aqui do lado, não é isso? Então, eu coloco 1 aqui embaixo, ó. E esse número que fica aqui embaixo, ele vai sempre multiplicar para vir para cá o resultado. Quando eu coloco esse número aqui, eu vou multiplicar aqui para vir um resultado para cá, tá certo? Ó, 1 vezes 5, eu vou ter o 5, né? 1 vezes 5 é 5. E sempre que eu venho com esse número para cá, eu venho subtraindo. Esse 5 aqui, ele veio aqui para baixo, por quê? Porque a gente fez a divisão com esse 6, tá certo? E aí o que acontece? Esse 0 aqui, eu vou repetir ele aqui, ó. Só vou repetir. Fica muito mais fácil dessa forma, tá bom? Então, o que vai acontecer? 60 menos 50, eu vou ter 10. 10. Agora, a conta já terminou?
Não terminou. Por quê? Porque eu ainda tenho um resto aqui, ó. Esse resto aqui eu tenho que ir dividindo ele pro número de lá até não dar mais, tá certo? Sempre que der pra dividir, eu vou dividir, tá bom? O 10, eu consigo dividir pra 5? Consigo. 10, eu tenho 10 coisas. E vou dividir pra 5, vai dar 2 pra cada um, não é isso, ó? Vai dar 2 pra cada. Então, eu coloco o 2 aqui, ó. 10 dividido pra 5 vai dar 2. Esse 2 multiplica o 5. 2 vezes 5, 10. Aí o 10 fica aqui, ó. Vocês prestem atenção que o número que fica aqui sempre vai multiplicar e vai vir aqui pra baixo pra subtrair, tá bom? Primeiro a gente divide, depois multiplica e depois subtrai. São 3 coisas em uma só numa conta de divisão, tá bom? E aí agora o que, que a gente vai fazer, ó? 2 vezes o 5, 10. Agora, ó, 10 menos 10, 0. Então, 60 dividido para 5 vai dar 12. Esse aqui é o nosso resultado, ó. Esse aqui é o nosso resultado final, 12. O número que fica aqui embaixo dessa quantidade que a gente vai dividir é o número resultado da conta, tá certo? Sempre esse número que vai ser o resultado, tá bom? Quando a gente não consegue dividir já de cara um número grande, a gente vai fazendo passo a passo como eu mostrei pra vocês. Primeiro eu pego só esse, divido, e aí eu multiplico e repete o 0. Sempre só dá pra fazer essa continha dessa forma com o 0, tá bom? Que aí fica mais fácil pra vocês. Vocês conseguem fazer a continha todinha sozinhos, tá bom? Então, se ela tem 60 apontadores, perdão, e quer dividir 5 para cada turma, ela vai conseguir dividir para 12 turmas, tá certo? E aí, se vocês conseguirem fazer de uma outra forma, você coloca aqui também no quadradinho e explica como você conseguiu, tá certo? No item B, vai ser da mesma forma. Eles têm... a Bianca vai separar giz de cera. São 8 turmas e ela tem 40 caixas. Quantas caixas cada turma vai receber? Você vai dividir o 40 por 8, tá certo? Aqui você coloca o 40 e aqui você coloca o 8, tá bom? Tia, eu não consigo fazer essa conta dessa forma. Eu consigo fazer de outra forma. Eu vou desenhar as caixinhas e vou sair colocando. Não tem problema. Você presta atenção se vai dar o resultado correto. Por quê? Porque às vezes a gente se atrapalha e aí acaba passando, né, do resultado correto, tá bom? E aí você vai colocar como você fez aquela resposta, tá certo? Eu quero saber como vocês estão pensando para responder esses itens, tá certo? No livro de vocês, na página 33, está mostrando a divisão de uma outra forma, que vocês também podem fazer, tá certo? Ó, tá mostrando aqui, isso aqui é todo o passo a passo de uma divisão. Essa chavezinha, perdão, essa aqui, ó, é chamada de chave, que a gente utiliza para fazer a divisão, que eu acabei de falar para vocês. E a gente também pode colocar da seguinte forma, ó, com um pontinho de divisão, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer agora? No livro de vocês está mostrando a seguinte questão. Tem 60 apontadores para dividir para 5 turmas, não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer com esse exemplo? Eu vou mostrar para vocês. É o melhor a ser feito? Para algumas pessoas sim, para outras não, tá bom? Algumas se confundem bastante com esse tipo de conta. Então vamos lá. Nós sabemos que 2 vezes 5 é igual a 10, não é isso? Então, se ele tem 2 salas e 5 apontadores para cada sala, a cada 2 salas ele tem 10 apontadores, não é isso? O que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer da seguinte forma. Nós escrevemos esse 2 abaixo da chave e subtraímos 10 apontadores do total. O que é que acontece? Nós vamos colocar o 2 aqui embaixo. Nós vamos, ó, multiplicando 2 vezes 5 dá 10. Agora, nós vamos subtrair 60 menos 10, que vai dar 50. Depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar os apontadores para mais 2 turmas. Ficamos agora, ó, coloca aqui mais 2, que é para dizer que é mais 2 turmas, tá certo?
Agora nós vamos colocar aqui menos 10. Vamos ficar com 40. Aqui é a quantidade de turmas que a gente tá vendo agora, tá certo? Ó, 2 turmas mais 2 turmas. Já foram 4 turmas. Depois, nós vamos continuar até que não seja mais possível separar nenhum apontador para nenhuma turma. O que acontece? A gente pode ir separando sempre de 10 em 10, diminuindo de 10 em 10. E a gente pode separar também de 4 em 4 turmas. Se 10 eu vou ter 2 turmas, 20 eu vou ter 4 turmas, não é isso? Então, ó, 40 menos 20, eu vou ter 4 turmas. E eu ainda tenho 20 para subtrair, ó. E aí, o que acontece? Aqui eu posso colocar mais 2 turmas, né? Porque 10 é 2 turmas. Aí eu coloco aqui, ó, 20 menos 10 dá 10. Mais 2 turmas. De novo, 10 menos 10 vai dar 0. Aqui é o final da nossa conta. E aqui eu tenho mais 2 turmas. Então, o que acontece, ó? 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Então, eu sempre indo diminuindo, aqui fazendo essa subtração, também dá certo, tá bom? Eu vou sempre diminuindo pela quantidade. Eu peguei a quantidade fazendo o quê? Multiplicando 2 vezes 5, que é a quantidade que tinha de apontadores para cada turma, que pra gente saber quantas turmas iriam receber os apontadores. E aí, o que aconteceu? Deu 10 a cada 2 turmas. Se eu tenho 4 turmas, eu vou ter 10, mais 10 eu vou ter 20, tá certo? Então, essa aqui também é uma forma de fazer o cálculo. Só que tem que prestar atenção porque a gente tem que somar aqui depois, ó. Esses números aqui a gente vai somar para saber o resultado, tá certo? 2 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2, tá bom? Aí a gente tem que somar para dar o resultado lá do 12, tá bom? Essa vai ser sempre outra forma de vocês fazerem a divisão. Pode ser mais complicado para alguns? Pode, mas também é uma maneira correta de se fazer, tá certo? Bom, gente, eu vou fazer para vocês agora, na página 34, a questão 1, tá certo? Aí vocês vão pegar como modelo e vão fazer a questão 2 e a questão 3, tá certo? Prestem bastante atenção. Fabrício coleciona gibis antigos e viu este anúncio na banca. Aqui nós temos a banca de revista, tá dizendo que tá cada gibi R$7, tá bom? Os gibis antigos. Ele quer aproveitar a promoção para comprar o maior número possível de gibis com R$58 que ele tem. Descubra quantos gibis ele poderá comprar. Nós vamos fazer da forma que a gente estava mostrando para vocês agora há pouco, tá bom? Nós vamos fazendo a subtração de 7 em 7, tá bom? Prestem bastante atenção. Ó, trouxe o quadro mais para pertinho aqui da câmera. Agora vocês prestem atenção, que eu já coloquei o 58 dividido para 7. Essa é uma daquelas representações que eu falei que não vai dar para colocar o 0 aqui embaixo, não dá para repetir. Então, a gente pode fazer subtraindo sempre, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui o 58 dividido para 7. Aqui eu vou colocar um 1, porque eu não tenho como dividir nem 5 para 7, 58 para 7 a gente não consegue fazer de cabeça, não é isso? Então, 1 vezes 7... eu coloco o 7 aqui embaixo e diminuo. 8 menos 7, eu vou ter 1 e vou repetir o 5, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer de novo? Eu posso fazer multiplicando o 7 2 vezes, ou eu posso fazer só mais uma vez de novo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar aqui pra vocês, ó, como se eu estivesse colocando 2 vezes o 7, tá bom? Ó. Colocar aqui o mais e o 2, que eu vou somar sempre esses daqui que estão aqui do lado, tá bom? Não esqueça. 2 vezes 7, 14. Agora eu vou fazer a subtração. Eu consigo tirar 4 de 1? Não consigo, né? Então, eu vou fazer aqui a subtração bem direitinho, ó. Pede um emprestado, 11 menos 4 vai dar 7. Agora, 4 menos 1, 3. 37, agora nós vamos ter aqui para multiplicar de novo.
Aí eu posso fazer o quê? Eu posso colocar de novo multiplicando 14. Eu vou fazer o quê? Mais 2, 2 vezes 7, 14. Aí eu faço a subtração, ó. Se eu puder fazer de 2 em 2 ou de 3 em 3, eu vou fazendo logo que é para diminuir essa conta, tá certo? 37 menos 14. Nós vamos ter 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. 23. Aí daqui eu posso colocar de novo o 2 vezes, tá certo? Então, gente, bem aqui eu coloquei pra vocês a tabuadinha do 7 até o 3, tá certo? Ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Só pra vocês sempre lembrarem, tá bom? Ó, nós temos agora o número 23, bem aqui na continuação da conta, não é isso? Se eu quiser colocar pra 3 pessoas, bem aqui, ó, eu posso colocar aqui mais 3. E posso colocar aqui, ó, 3 vezes 7, 21. Então, eu vou diminuir mais ainda essa conta, ó. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Esse aqui é o resto da minha conta, porque daqui eu não posso mais fazer nada, não tenho como tirar mais nada. Então, vai ter o resto 2. E aqui eu vou somar, ó. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Esse aqui é o meu resultado. Então, R$58 para comprar 7 gibis. Ele vai conseguir comprar 8 gibis e vai sobrar R$2 de troco para ele, tá bom? Sempre prestem atenção se esse número aqui vai dar para diminuir o que você tá colocando aqui, tá certo? Tipo assim, ó, eu coloquei aqui mais 2. Então, 2 vezes 7 dá 14. Eu consigo tirar 14 de 37, não é isso? Se eu conseguir colocar aquele número para diminuir do outro sem ter uma quantidade muito pequena, muito insignificante para diminuir depois, eu consigo colocar ele um número maior aqui, como eu fiz, tá certo? Eu poderia ter colocado 2, ficado 14, e aí eu poderia ter feito mais outra conta, tá bom? Mas, como a gente já tá aqui, ó, nessa parte, eu quis mostrar pra vocês que vocês podem fazer simplificando mais ainda. Isso aqui é simplificar, diminuir mais ainda a conta, tá certo? E aí vocês podem fazer dessa seguinte forma, tá certo? No livrinho de vocês. É a página 34, a questão 1. E aí vocês vão fazer agora, na questão 2, da mesma forma. O Lucas comprou um rolo de corda com 42 metros e quer reparti-lo em 6 pedaços. Vocês vão pegar o 42, dividir para 6. E aí vocês vão multiplicando aqui, ó, colocando o número, multiplicando e diminuindo, tá certo? Prestem atenção em quantas vezes eu posso colocar aqui do lado para poder simplificar mais ainda essa conta, tá certo? Na terceira questão, vocês vão ter aqui umas continhas para vocês fazerem de cabeça, tá certo? Vão tentar fazer de cabeça. Franz tem uma coleção de 60 cartelas com fotos e informações sobre animais. Ele vai arrumá-las em um álbum com quantidades iguais de espaços para guardar cartelas em cada folha. Se o álbum tiver 2 folhas, quantas cartelas ele pode guardar em cada uma? E se tiver 3 folhas? Pense na quantidade de folhas do álbum e complete a tabela com a quantidade de cartelas que Franz poderá guardar em cada folha, tá bom? Aqui, ó, a quantidade de folhas e ele tem 60 cartelas. Se ele tiver 2, quantas cartelas ele vai ter por folha? Aí vocês vão fazer a divisão, tá certo? Prestem atenção, tentem fazer de cabeça. Se não conseguir, pega uma folha de caderno e faz os cálculos. Ou faz dessa forma, ou faz da outra forma que a tia explicou no começo do vídeo, tá bom? Não tem problema. E nós vamos agora para a questão 4 do livro de vocês. Vocês vão fazer essa questão de acordo com o exemplo que eu dei na primeiro exemplo que eu dei para vocês. Vocês vão usar as multiplicações para poder resolver a quarta questão, tá certo? Prestem atenção, leiam com cuidado e prestem atenção na hora de multiplicar, multipliquem direitinho para não ficar uma conta errada, tá certo? Qualquer coisa, peguem a tabuada para fazer as multiplicações direitinho, de acordo com o que vocês já sabem, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia, que a tia ajuda vocês, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou colocar menos questões do livro, que eu vou colocar alguns cálculos para vocês no caderno, tá certo?
algumas coisas para vocês treinarem a divisão, tá bom? Tanto dessa forma que a tia explicou, como da primeira forma, do primeiro exemplo, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, mandem mensagem no privado da tia, pra tia responder vocês, tá certo? A nossa próxima aula vai ser na sexta-feira, uma aula extra, tá bom? Prestem bastante atenção. Hoje vai ser só o livro 2, grosso, que é essas páginas que eu mostrei pra vocês. Na sexta-feira a gente vai trabalhar o livro fino de atividades, tá bom? Até a sexta-feira. Beijão!